Pessoal, mais uma vez aqui no nosso Atenção, um espaço reservado para a gente falar sobre alguns temas importantes, relevantes para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, ao nosso programa Atenção. Mais uma vez, eu estou aqui com o meu convidado, meu amigo, super amigo. Ele achou que eu fosse mais um cara que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, Leclerc Victor, está aqui, é um amigão. Prazer meu. Eu queria conversar contigo, Leclerc, queria que você explanasse um pouquinho, explicasse para a gente a respeito desse texto de João 3, a partir do versículo 1, no momento em que Nicodemos tem um encontro com Jesus. Fala sobre o novo nascimento, né? Nicodemos, um doutor, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa questão do novo nascimento, tirando toda a questão religiosa que Jesus estava, né, desconstruindo toda aquela questão religiosa e ensinando para Nicodemos que para ter um encontro com o Senhor é preciso ter esse novo nascimento, nascer de novo. Fala para a gente um pouquinho. Muito bom estar aqui com você, conversando desses assuntos. Os assuntos são bons, né? Eles fazem a gente pensar. E, assim, o que Jesus está fazendo com Nicodemos é exatamente isso, fazer ele pensar. Porque qual é a cultura que você tinha até esse momento? Você tinha uma cultura, toda ela estruturada numa norma religiosa. O cumprimento das regras, das normas, fazem com que as pessoas se tornem parte daquela religião, daquela fé, e elas então pensam que, por fazerem parte daquilo, elas são aprovadas por Deus e estão tranquilas eternamente. Bom, aí o que acontece? Aí Jesus vai dar uma quebrada em Nicodemos porque vai propor uma nova teologia, uma nova maneira de compreender a vontade, o pensamento, a expressão de Deus, uma nova forma de pensar. Quando ele coloca para Nicodemos o seguinte, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que a gente chama de novo nascimento? É o encontro pessoal, subjetivo, transcendente do homem com o Criador. A palavra teológica para isso é regeneração. Você estava morto, aí o Espírito de Deus vem, te ressuscita, você desperta das trevas para a luz e tem um encontro com o Criador. Você finalmente descobre quem você é, pecador, separado do Criador, e aí você tem um encontro com a luz, e essa luz, então, te reconecta com o Deus que te formou. Isso só é possível quando o Espírito de Deus faz isso na vida do homem. A religião não pode fazer. E qual é a grande sacada da frase, da palavra que Jesus dá? A grande sacada é que ela tira da religião e da religiosidade o poder e a capacidade de aproximar o homem de Deus. Ninguém pode fazer isso. Você pode estar na igreja a vida inteira, nasceu na igreja, seu pai é crente, seu avô, seu bisavô, tataravô, sua família, você tem toda uma vida estruturada naquele comportamento religioso, e pode ser que você nunca tenha tido um encontro com Cristo, porque aí vai vir a outra pergunta, né? O que torna alguém cristão? Ir à igreja, dar oferta, conhecer os textos, cantar as músicas, cumprir a liturgia? É interessante que isso que você está falando acontece muito. Só. Mas muito mesmo, né? Porque na maioria das vezes as pessoas se acostumam com o fato com aquela coisa religiosa de domingo ir para a igreja, domingo de manhã escola bíblica dominical, domingo à noite. Então, entra ano e sai ano, as pessoas se acostumam com isso, acham que estão se relacionando com Deus, Exatamente. mas na verdade são só religiosos. As pessoas se acostumaram, gostam até, de certa forma, do ambiente, das músicas, do pessoal, do encontro, enfim, né, que é saudável. Você aprende a orar. Sim. Você aprende a pregar, você aprende a tocar, a cantar, você aprende... E aí você convive, né? Aquilo vira parte da sua dinâmica de vida, sem que necessariamente você tenha tido um encontro com o seu Salvador. Que assim, o que acontece? Como é que os falsos mestres trabalham? Lembrando até um vídeo anterior que a gente fez, né? Eles trabalham com a manipulação, com a heresia e com a fomentação dos temas que atingem o coração das pessoas. Diante disso, para nós, uma igreja de sucesso, uma comunidade saudável, é uma comunidade cheia, né? Lotada, né? Com uma linguagem bem estruturada, bem contextualizada no seu tempo, contemporânea,
Legal. Aí a gente meio que concorda, assim, pô, que é uma bênção. Mas não quer dizer que as pessoas ali estejam todas elas regeneradas. Aí, o que acontece? Tem dois textos na Bíblia que são assustadores. O primeiro é o de Mateus 7, quando Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Até aí não quer dizer nada. Mas depois o texto desenvolve, os caras vão dizer: no teu nome nós fizemos maravilhas, no teu nome nós curamos os enfermos, no teu nome. Quer dizer, você consegue, palavras ditas pelo próprio Jesus, você consegue viver a religiosidade, fazer isso tudo, né? Fazer coisas até miraculosas sem necessariamente ter tido encontro com Cristo, porque Jesus vai dizer que não conhece os caras. Então isso é assustador. É mesmo. E tem outro texto onde Jesus vai dizer o seguinte, que espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram com ele. Apertado e estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos são os que entram por ele. Então, essa ideia que a gente tem contemporânea de igrejas cheias, modernas, bem estruturadas, todo mundo feliz, cantando, alegre, isso não necessariamente significa que todo mundo nasceu de novo. Tem como a gente saber? Aí vem a outra pergunta. Tem como a gente saber quem nasceu de novo? Não tem. Não tem. Você que está aqui, eu e você, e quem está assistindo a gente, você que tem que saber se você realmente teve um encontro com Cristo. Porque quem se encontrou com Cristo, meu sabe. Irmão, sabe. Esse tem certeza. Então, eu já tive várias experiências dando aula no seminário, na escola bíblica. Você toca nesse ponto, quando acaba a aula, está todo mundo em dúvida. Se está todo mundo em dúvida, provavelmente tem um problema aí, né? Não aconteceu. Sim. Exatamente. Todo encontro com Deus é transcendente. A gente está falando de Cristo, né, no Novo Testamento, mas se a gente pensar biblicamente, todo encontro com Deus é transcendente. Moisés com a sarça, Jacó com o anjo, Naamã quando mergulha, quando levanta. Ninguém se encontra com Deus e continua do mesmo jeito. Isaías, quando tem a visão no capítulo 6. E o engraçado é que, às vezes, as pessoas até concordam com pontos cruciais do cristianismo, da religião, né? De que Jesus morreu na cruz, de que Deus existe, que Jesus é filho de Deus, que foi enviado e tudo. Concorda, entendeu isso, aprendeu isso. Principalmente se você vem de uma família já religiosa. Exatamente. Convive com isso tudo, naturalmente, né? Aprendeu na Bíblia, nas pregações e tudo, mas... Isso. A gente tem dois problemas contemporâneos para a gente pensar aqui, né? Para cada um que está aqui assistindo, fazer sua própria reflexão. O primeiro problema tem a ver com a nossa época pós-moderna centrada no homem. Isso faz o quê? Faz com que as pessoas procurem satisfação. O cara vai para a igreja, ele quer o quê? Uma boa palavra, um bom louvor, um lugar confortável, estacionamento, quer ver os filhos bem, os amigos bem, os pais bem. Então, se tudo isso estiver legal, ele fala assim, pô, isso aqui é bom. Parecia que não era bom, mas é bom. Então, esse é um problema. É o problema do nosso tempo, da pós-modernidade. O outro problema é o moralismo. O que é o moralismo? É quando as comunidades começam a dizer que você tem um monte de problema e que Deus não te aceita por causa do problema. Então, você tem que corrigir o problema. Deixa a droga, deixa a bebida, deixa a pornografia, deixa isso, deixa... Aí, então, o cara vai se... Não consegue nunca, né? Não, ele até consegue. Ele vai se enquadrando. Então, o que ele pensa? Se eu me enquadrar em todas essas normas aqui, eu me tornei cristão. Então, tem o cara que busca satisfação, e se ele estiver feliz, ele é cristão, e tem o cara que busca a adequação às exigências religiosas. Se ele encontra, só que nem a satisfação e nem a adequação podem salvar o homem, pensando eternamente. Então a gente está com um problemão. Porque o cara vê o cristianismo como uma religião moral, né? O cara quer se adequar, ele quer consertar, ele quer aparar aqui, não, vou melhorar daqui. Exatamente. Ó, vamos pegar esse ponto aí, esse ponto é legal, que eu vou falar agora, o cara nunca mais vai querer me assistir, né? Você pode ter um cara que nunca botou uma gota de álcool na boca a vida inteira. Sim. E vai perecer eternamente. E pode ter um cara que bebeu a vida inteira, teve um encontro com Cristo e vai viver a vida eterna. Você pode ter um casal que está completando bodas de diamante, 75 anos, acho que só a Rainha Elizabeth que consegue, né? 75 anos de casado e vai perecer eternamente. E você pode ter pessoas que viveram a vida inteira com dificuldades no matrimônio e tal, e que não vão conseguir viver bem em família, mas vão viver a vida eterna.
Olha só que paradoxo interessante. Não passa apenas por entender e conhecer a obra que foi realizada na cruz. Passa por experimentar Exatamente. esse A obra que foi feita na cruz, ela tem que passar por dentro de você. Exatamente. Não é só conhecer o fato histórico, Exatamente. achar bonito, se emocionar de certa forma. Exatamente. Por isso, Ângelo, que eu pessoalmente, aí é a minha opinião, né? Eu não sou o dono da verdade, só tenho uma opinião e tenho aí o tempo, né? O tempo é tudo na nossa vida, né? Eu já vi muita coisa nesses anos todos, mais de 35 anos dedicado ao ensino, à teologia, ao ministério. Eu não acredito em multidões indo à frente, nunca. Já vi isso acontecer. Só para você ter uma ideia, eu tive no Maracanã, na época que veio o Jimmy Swaggart no Brasil. Sim, nossa. Então, tive no Maracanã. Tive em São Januário, infelizmente, né? Tive em São Januário muitas vezes para participar de cruzadas evangelísticas. Já participei de muitos congressos. Isso pessoalmente, fora as coisas que você lê, que você escuta, né, eventos na África, na Europa, multidões foram à frente. Mas, cara, não tem multidões. Nem na época de Jesus tinha multidões. É só você olhar João 6, né, o Evangelho de João, capítulo 6, tem uma multidão que anda atrás de Jesus enquanto ele faz milagres. Mas quando ele prega a cruz, a morte, toda essa multidão desaparece. Então, isso é uma falácia da religião. Mas o problema da pós-modernidade, que é a satisfação, e o problema do moralismo, vão lidar muito com essa questão do número, que é outra questão do nosso tempo, né? Como é que você mede qualidade? Como é que você mede a qualidade do crente? Ele está todo dia na igreja. Como é que você mede a qualidade da igreja? Ela está cheia de gente. Só que você não consegue ver corações, né? A gente acha isso tudo. A gente tem uma visão muito superficial, né? E acho que a gente, como você acabou de falar, a gente não teria nem como ver de uma forma muito profunda, porque a gente não consegue analisar e ver o coração de ninguém. A grande sacada desse assunto não é a gente ficar julgando a igreja A, B, C. É a gente fazer a autoanálise. Eu tive um encontro com Cristo. Porque assim, se você não teve um encontro com Cristo, o que vai acontecer? Nem vai para o céu, nem vai viver a vida. Você está no limbo. Nem aproveitou a vida aqui, fazendo o que você queria, e nem vai ter vida eterna. Ficou no limbo. Então, ficou se enganando, né? a autoanálise, ela é fundamental. E outra coisa, Ângelo, essa incapacidade que a gente tem de conhecer o coração do homem é boa. Porque essa habilidade e essa glória só pertencem a Deus. Entendeu? É só Deus que consegue medir e enxergar mentes humanas, né, corações. Então, a gente não tem que entrar nesse julgamento. A gente não pode julgar as pessoas. Agora, a gente também não pode cair nessa armadilha, nessa cilada da quantidade, da qualidade, do discurso, da satisfação, do moralismo, porque isso não torna pessoas cristãs. Nem mudança de vida torna pessoas cristãs. Você pode mudar de vida entrando para as Forças Armadas. Né? Exatamente. Praticando o esporte, né? Mudando de profissão. Tem muitas coisas na sua vida que mudam os seus hábitos, que melhoram os seus hábitos. E não é esse o cristianismo que a gente vê nas Escrituras. Pelo contrário, há muita gente na Escritura que Deus aprovou que nós não aprovaríamos nas nossas igrejas. Nós dizemos, esse cara não tem condição, essa mulher não tem condição. E Deus aprova. Então, essa perspectiva é importante. A lição maior é essa. Cada um de nós deve olhar para dentro de si e se perguntar, em que dia, em que momento? Teve um dia em que Jacó se encontrou com o anjo lá, teve o dia em que Naamã se encontrou com Deus, teve o dia em que a mulher samaritana se encontrou com Jesus. Qual foi o dia em que nós nos encontramos com Cristo de fato? Essa é a pergunta que cada um tem que fazer. É a análise que a gente tem que fazer. Muito legal, muito importante esse assunto. Obrigado por sua contribuição. Eu que agradeço o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. E você que ainda não teve um encontro com esse Cristo, que você possa entender essa mensagem, entender que Jesus Cristo morreu também por sua vida, se entregou numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está de braços abertos te esperando. Que você possa fazer essa análise e ter um encontro com esse Senhor verdadeiro. Amém? Um abraço, gente. Valeu.